Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Boa noite, irmãos. Os pais que eu não desejei feliz dia dos pais hoje de manhã, não estavam aqui, estou desejando agora então feliz dia dos pais. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Antigo Testamento, penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias. De manhã, na escola dominical, nós estamos estudando escatologia. Nós vimos o livro do Antigo Testamento, que é a base do livro de Daniel. Mas nós temos muitas porções escatológicas dos profetas. Os profetas menores, eles trabalham muitos aspectos relacionados ao tempo do fim. E o livro de Zacarias, nós temos uma grande porção dele dedicada às coisas relacionadas ao fim. Revelações proféticas com relação à primeira vinda de Cristo e revelações depois relacionadas à segunda vinda de Cristo. A passagem que nós vamos examinar hoje à noite se refere ao tempo da segunda vinda de Cristo. É importante a gente falar de escatologia à noite, uma vez que eu estou pregando hoje aqui, porque a gente está estudando de manhã também. Então eu gostaria que os irmãos aproveitassem esse tempo de manhã também na escola dominical, para que pudesse se aprofundar mais a respeito desse assunto. É um assunto bastante complexo. Certamente você lendo em casa a Bíblia, você vai ter dificuldade de entender o plano de Deus relacionado ao tempo do fim. E à noite, geralmente não é utilizado um tempo como esse para exposição de uma maneira tão profunda como nós fazemos de manhã, no ensino da escola dominical, relacionado a esse assunto, escatologia. Então é um estímulo. A mensagem de hoje eu creio que deve ser um estímulo para vocês no próximo domingo estarem todos aqui conosco. Zacarias capítulo 12, de 1 a 14. Amém? Vamos ficar em pé para essa leitura? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, afundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de pontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e com ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos, e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porém, os chefes de Judá, como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha, eles devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo.
O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltados acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megiddo. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as famílias, cada família à parte, e as suas mulheres à parte. Podeis assentar. Acho que deu para perceber que a minha voz não está muito boa hoje, né? Está um pouco pigarro. O que nós temos aqui nessa passagem bíblica? A salvação final de Israel. Nós temos visto, de manhã, Deus tem um plano para Israel. Esse plano não foi finalizado. O fato de que os judeus estão hoje lá em Israel, naquele lugar onde passou a ser chamado Palestina, evidencia que o plano de Deus não acabou. Eu já comentei com vocês que mesmo aqueles que não têm uma posição como a nossa, pré-tribulacionista e pré-milenista, acreditam que esse plano não está encerrado. Acredita que Deus não se esqueceu de Sião, Deus não se esqueceu de Jerusalém, e o plano do Senhor para essa cidade, para esse povo, ainda tem que ser realizado, tem que ser consumado. Então há um plano final de Deus, que envolve Israel. A salvação de Israel está profetizada nas Escrituras. O capítulo 12 de Zacarias, o tema é exatamente esse, a libertação final de Israel. Algo que foi previsto, foi profetizado e antecipado nas Escrituras. O profeta Zacarias fez aqui uma descrição de eventos futuros relacionados ao seu povo. Há indicativos que dão a compreensão de que a profecia ela está em cumprimento nos nossos dias. Em 1948, quando se chegou à conclusão de que era necessário que o povo judeu tivesse a sua casa, o seu lar, uma das cogitações foi de que seria colocado eles lá na Patagônia, lá depois da Argentina, mas lá não é a casa deles. Então se chegou à conclusão que eles deveriam voltar para o seu lar, para a sua casa, exatamente onde Deus disse que eles deveriam estar, na terra que o Senhor prometeu a eles. Em 1948, os olhos do mundo se voltaram para um pequeno pedaço de terra, do tamanho do nosso Sergipe, um lugar conhecido atualmente como Palestina. Esse não é o nome original desse lugar, esse nome foi dado pelos romanos para esse lugar. Eles expulsaram os judeus de lá, os israelitas de lá, e mudaram o nome daquele lugar. Israel foi expulso de lá no ano 70, quando Tito invadiu, destruiu tudo de lá. O povo judeu foi proibido de retornar à sua casa. Desde que ressurgiu, essa nação fez que o mundo concentrasse a sua atenção para aquele lugar. Qual a razão para isso? Por que ainda se interessam por um povo antigo, mencionado na Bíblia? O fato é que Deus não terminou seus planos para Israel. De fato, o plano final, a redenção do mundo,
A redenção do mundo todo passa por aquele lugar. A Bíblia aponta para um dia, um grande dia, quando Israel será liberto política e espiritualmente. Hoje, aquela nação ela é politicamente livre, mas ainda não está espiritualmente livre. O dia da salvação de Israel está por vir. Deus planejou isso e disse isso repetidas vezes no Antigo Testamento e também no Novo. Paulo profetiza que isso vai acontecer. Em Zacarias capítulo 12, isso é detalhado. A tragédia histórica de Israel será revertida em grande alegria quando chegar o reino prometido. Nós vimos que hoje de manhã essa é a pergunta dos discípulos: Senhor, é agora e irás restaurar o reino de Israel? Há uma promessa em relação a esse reino. Então a alegria de Israel chegará quando chegar esse reino. No contexto do livro de Zacarias, no capítulo 11, faz referência à primeira vinda de Cristo, aquele que é o bom pastor. Isto já ocorreu, ele veio e foi rejeitado pelo seu povo. Israel o rejeitou, mas no final do período da igreja, Deus permitirá que venha o falso pastor, o anticristo. Ele venha e seja recebido por Israel. A primeira vinda de Cristo foi profetizada 400 anos antes da sua ocorrência. Zacarias profetizou sobre a rejeição de Cristo 400 anos antes da sua vinda. E então, porque Israel não recebeu o verdadeiro Messias, isso abrirá o caminho para receberem no futuro o falso pastor. No capítulo 12, irá ocorrer o contrário daquilo que ocorreu na primeira vinda. Neste capítulo, temos a profecia referente à segunda vinda. Então, o oposto irá acontecer. Israel irá receber, então, na segunda vinda, o verdadeiro pastor. Isso é muito claro aqui nessa passagem. Salta aos nossos olhos isso. Olha o que diz o verso 10. Zacarias 12, 10. Olharão para aquele a quem traspassaram. É claro isso, não? Olharão aquele a quem traspassaram. Prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Mais claro que isso é possível? Não é. É cristalino isso. Eles vão olhar para o Senhor na sua segunda vinda. Zacarias profetizou sobre como Israel irá receber o Messias em sua volta, depois da grande tribulação. Nós temos dito, por que Deus, para quê e para quem Deus preparou esse período de 7 anos de grande tribulação? Para o povo de Daniel, para Israel. Terminado esse período, o Senhor vem e eles o verão. Verão uma forma corpórea, como ele foi visto na subida, será visto no seu retorno. Nessa segunda vinda, Cristo virá para cumprir aquilo que foi prometido ao povo da antiga aliança, o estabelecimento do seu reino. O principal ponto nessa profecia é: quando Jesus voltar, será convertido Israel, e o reino será estabelecido.
Ou seja, Jesus volta a uma conversão nacional do remanescente nesse período final da grande tribulação, e então o reino é estabelecido. O reino prometido por Deus não foi uma alegoria, não foi assim, ó, Deus disse algo que iria fazer e mudou de ideia, não. Somente é possível compreender isso através do conhecimento dos últimos dias de Israel. A grande tribulação, o estabelecimento do reino, o governo de Deus sobre o nosso planeta. Virá tudo isso como o dia da purificação, o dia da expiação da nação. Em meio a sofrimento sem medida, quando Israel estiver em desespero, sendo invadido pelas nações, o céu da Palestina, no céu da Palestina irá aparecer o Salvador. O Senhor virá com seus santos para punir as nações inimigas. Ele renovará esse planeta para o período do milênio, para estabelecer o seu reino, o reino do nosso Deus e do seu Cristo. À luz disso, é que nós vamos examinar essa passagem em Zacarias capítulo 12. A libertação e a conversão de Israel, ela compreende 4 eventos principais. O primeiro evento é o cerco que haverá sobre Israel. O segundo é a proteção, a sua proteção. O terceiro é a tristeza. E o quarto, finalmente, a sua salvação. Tudo isso é tratado aqui nesse capítulo 12 de Zacarias. Deus concedeu à igreja, a nós, o privilégio de conhecer todas essas coisas do fim. Se isso era para Israel, por que isso é importante para você saber hoje? Se isso é uma promessa para Israel, Deus está no controle da história, meu irmão. No controle de tudo na história humana. Deus está no controle da sua vida. Vamos ver o primeiro evento relacionado à libertação e conversão de Israel. O cerco. O cerco que vai acontecer sobre Israel. Zacarias trata aqui, nesses 3 primeiros versículos, a respeito desse cerco que Israel irá sofrer. Olha só o versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante qual ocasião? O sítio contra Jerusalém. O verso 2 fala aqui, o verso 1 fala de uma sentença de Deus. Dentro dessa sentença de Deus, o verso 2 fala de um sítio, um cerco contra Jerusalém, um cerco contra Israel. O sentido é de um ataque. Israel sofrerá nos tempos do fim um ataque. O Espírito Santo quer que nós nos concentremos nisso. Haverá um grande ataque de nações gentias contra Israel. Muito mais intenso do que aquilo que aconteceu, né? E Israel saiu vitorioso na guerra dos 6 dias. Muito mais, em proporções muito maiores. Todos farão um cerco contra Jerusalém, um cerco contra Israel.
Uma guerra de proporções mundiais está para acontecer, a guerra final. Essa invasão dos gentios a Israel na grande tribulação é chamada na Bíblia de a Batalha do Armagedon. Será o grande esforço para eliminar Israel, algo que muitos povos têm tentado fazer, a fim de invalidar as promessas de Deus para o seu povo. A promessa referente à segunda vinda do Messias, quando Israel irá recebê-lo, e o estabelecimento do reino. Tudo nas profecias de Zacarias, aqui em seu livro, está concentrado em Israel. Não tem a ver conosco, igreja, tem a ver com Israel. Veja o que diz o versículo 1: sentença pronunciada pelo Senhor contra quem? Contra Israel. É um julgamento sobre Israel por causa da rejeição de Cristo em sua primeira vinda. Esse é o assunto aqui. Tudo relacionado a Israel. Versículo 1 fala de Jerusalém. Versículo 2 fala de Judá e Jerusalém. Os versículos 5 e 6 falam dos chefes de Judá. Versículo 7 fala das tendas de Judá. Versículo 8 fala da casa de Davi. Percebe? Tudo relacionado a quem? A Israel. Toda essa profecia é dirigida contra Israel. O termo aqui, no verso 1, sentença pronunciada. O fardo será colocado. O sentido aqui é de profunda tristeza e de grande pesar. Antes da salvação deles, antes que ocorra o arrependimento da nação, antes que seja estabelecido o reino, haverá um sofrimento de proporções nacionais, a grande tribulação. Mas é necessário perceber algo muito importante. Não é simplesmente algo que os inimigos de Israel querem fazer contra Israel, como acontece. Hoje Israel recebe foguete o dia inteiro lá. Não é isso que trata esse texto. É um cerco permitido soberanamente por Deus. O fardo, a sentença foram determinadas por Deus. Embora o agente do mal não seja diretamente Deus, Ele determinou que isso venha a acontecer. O verso 2 diz assim: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear. O verso 3 diz assim: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada. De modo semelhante, diz o verso 4 e o verso 6. Toda a história humana existe para expressar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Esse ataque contra esse povo rebelde foi determinado por Deus. Assim como Ele permitirá que antes venha o anticristo, Ele determinou uma profecia a respeito do cerco, do sítio que ocorrerá contra Israel. Ao mesmo tempo que Deus estará julgando, parece um paradoxo isso. Ao mesmo tempo que Ele estará julgando, Ele estará salvando o seu povo. Deus governa todas as coisas a fim de alcançar os seus propósitos. Os judeus convertidos nesse período ouvirão a profecia e confiarão no Senhor. Lembra quando eu falei, quando nós estávamos estudando Daniel, que aquele texto lá, os judeus convertidos durante a grande tribulação ouvirão e entenderão. Eles também
verão essa profecia e entenderão. Entenderão que Deus planejou tudo aquilo que será realizado. Como disse Zacarias 12, verso 1, fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito dentro do homem. É o Senhor que diz isso. Ele fará cumprir todas as coisas determinadas pela sua vontade. Ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim, aquele que definiu toda a história, porque Ele criou todas as coisas, para o louvor da sua glória. A profecia é de Deus para Israel, e tudo deve começar como? Começar com o sítio, o cerco sobre Israel, o cerco sobre Jerusalém, como diz os versículos 2 e 3. Os dois versículos, eles usam uma linguagem figurada para enfatizar este cerco comandado por todos os povos contra Israel. Deus promete que virá um cálice de tontear. A palavra indicava uma bacia muito grande. É um julgamento que foi preparado para Israel e irá atingir todos os rebeldes, aqueles que rejeitarem a mensagem de salvação. O verso 2 diz que esse cálice é tão grande que deve atingir Jerusalém, Judá e todos os povos ao redor. Nesse tempo da grande tribulação, gentios e a parte de Israel não convertida irá beber desse cálice da ira de Deus. O julgamento de Deus sobre Jerusalém e sobre os demais gentios ocorrerá nesse período. Haverá uma guerra em proporções mundiais. Mas quando as nações atacarem Jerusalém, eles ficarão embriagados pela vitória que houver em algumas dessas campanhas militares, e também serão surpreendidos pelo julgamento divino. Apocalipse 17:6, referindo-se a esse período, diz que Satanás e o seu sistema corrupto irá se embriagar com o sangue dos santos. As nações se embriagarão com as conquistas, pensando: olha, Israel agora está totalmente derrotado. Então eles cairão nessa taça da ira. Além dessa figura, há outra aqui nessa passagem, no verso 3: farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, uma pedra difícil de levantar e de carregar. Deus irá fazer de Jerusalém uma pedra difícil para levantar e carregar. Aqueles que tentarem levantar serão derrotados. E o texto continua: eles se ferirão gravemente, diz Zacarias. Os gentios que tentarem destruir Israel vão se dar muito mal, porque eles não conseguirão impedir aquilo que Deus prometeu para Israel. Não conseguirão impedir o estabelecimento do seu reino através do Messias. O cerco não conseguirá destruir totalmente Israel no final da grande tribulação, porque Deus lutará do lado do seu povo na batalha do Armagedon. O profeta Joel falou muito sobre isso em Joel 3, 9 a 17. Essa guerra será iniciada e patrocinada por Satanás, mas acontecerá tudo conforme o plano pré-determinado por Deus.
Os exércitos mundiais serão julgados e derrotados pelo Senhor Jesus Cristo no vale de Josafá. Nós não temos tempo para detalhar isso, mas 4 grandes eixos militares se formarão na batalha do Armagedon. Daniel capítulo 2 e o capítulo 7 e o Apocalipse 17 faz referência a um exército que virá do oeste, liderado pelo anticristo. Ezequiel 38 e 39 faz referência ao exército do norte, provavelmente, que alguns têm interpretado como a Rússia e seus aliados árabes. Daniel 11 faz referência ao exército do sul vindo. E Apocalipse 9, versículo 16, faz referência ao exército do leste. Ou seja, o que está sendo profetizado aqui? Um cerco. Israel totalmente cercado por todos os lados. E depois disso virá, quando Israel estiver cercado, virá a proteção sobre Israel. Deus é capaz de proteger seus filhos. O profeta vai falar sobre isso, os versículos de 4 a 9. É nessa operação militar que virá a proteção de Deus. Nesse contexto em que ocorrer essa operação, haverá a proteção de Deus, que entregará ao seu povo uma grande vitória. O verso 4 diz assim: olha, naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos, e de loucura os que montam, ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. O cavalo, naquele contexto, era um símbolo do poder e da força militar. Deus disse que criará uma grande confusão nos exércitos inimigos, aqueles que estarão compondo aquele cerco. É disso que Zacarias está falando. Um exército de cavalos cegos, o que acontece com ele? Ele se autoderrota. Seja que tipo de tecnologia militar que será usada na batalha do Armagedon, ela fracassará totalmente frente à proteção de Deus sobre o seu povo. Soldados inimigos de Israel ficarão alucinados, impotentes, diante da pane dos equipamentos de guerra que ocorrerá naquele período. Os sensores eletrônicos dos equipamentos de guerra dos inimigos de Israel falharão. Imagine um avião com todos os seus equipamentos eletrônicos não funcionando. O que acontece com ele? Deuteronômio 28, 29, 28 e 29 descreve esse tipo de cegueira. Nós sabemos que os olhos dos pilotos de avião, das armas de guerra, são os equipamentos eletrônicos que são utilizados. Quando Israel for atacado, uma grande confusão tomará conta dos adversários. Eles pensarão que a vitória final está às portas, mas serão repentinamente destruídos. Diz ainda aqui no verso 4: sobre a casa de Judá abrirei os olhos. São os olhos do cuidado amoroso de Deus agora voltado para o seu povo. Os olhos de perdão e de salvação irão alcançar Israel. Verso 5 diz assim: então os chefes de Judá pensarão assim. Zacarias está dizendo: eles dirão isso ao seu povo. Quando a cidade estiver sitiada, quando a cidade estiver cercada, quando estiver totalmente vulnerável, sem qualquer defesa, os governantes de Israel dirão. O que dirão os governantes de Israel? Os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, do seu Deus. Por causa da promessa de Deus para Jerusalém, ela não será destruída.
O salmista chamou Jerusalém de cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. O Senhor dos Exércitos está conosco. Quando Israel tiver todos os seus recursos próprios exauridos em sua defesa no Armagedon, a guerra do Armagedon, quando nenhuma esperança quanto aos seus recursos próprios tiver mais utilidade, quando você vê Israel hoje com todo o seu poderio militar, e eles perceberem, olha, tudo isso acabou, não temos mais nenhum recurso, Deus irá protegê-los, Deus irá salvá-los nesse período. Aqui nós já podemos ter um vislumbre da fé salvadora alcançando o coração de Israel. O verso 6 diz assim: naquele dia, porém, os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Aqui nós temos mais uma expressão figurada para um evento que irá acontecer. Quando os exércitos gentios vierem para destruir Jerusalém, então os inimigos serão como um feixe de madeira seca sobre um braseiro. O que acontece quando você coloca um feixe de madeira sequinho em cima de um braseiro incandescente? O que acontece? Queima. Se queimarão rápida e totalmente. Eles serão totalmente destruídos. Os chefes de Judá, diz aqui no verso 5, devorarão à direita e à esquerda todos os povos ao redor. Todos os povos ao redor de Israel, todos os seus inimigos serão afetados, destruídos completamente nesse conflito. Mas Zacarias diz: mais Jerusalém será habitada outra vez, no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo, enfático isso, né? Depois do Armagedon, Jerusalém permanecerá no mesmo lugar onde sempre esteve. Os arqueólogos têm demonstrado nas escavações que as cidades elas têm mudado de lugar, mas isso nunca aconteceu com Jerusalém. Não aconteceu até o dia de hoje, e também não irá acontecer no futuro. Essa cidade ficará em segurança, protegida por Deus. Nessa preservação de Jerusalém tem um detalhe interessante no versículo 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. O que está dizendo aqui? É que a vitória virá a partir dos campos menores da batalha sobre o exército gentio, para que fique evidente que não foi pelo braço humano que deu a vitória, mas de Deus. Estava conversando com minha esposa, né? Quando Deus chama Gideão. Gideão está morrendo de medo, achando que não dá para vencer. Traz um exército com 20 e poucas mil pessoas lá, e Deus diz: é muita gente, não precisa de tudo isso. É para ficar caracterizado aqui. É Deus que vai dar a vitória. Deus foi vitorioso. Não foi o poderio militar de Israel que venceu. A parte mais indefesa será liberta primeiro. Somente depois Jerusalém será liberta. Como diz o verso 8, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco deles naquele dia será como Davi. Lembra de Davi? E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Davi foi considerado um grande herói de guerra na história de Israel. Nesse tempo, os mais fracos em Jerusalém serão tão grandes como foi Davi. E aqueles da linhagem real
serão tão fortes como Deus, como o anjo do Senhor. Quem é o anjo de Jeová no Antigo Testamento? Jesus Cristo. O Cristo. Israel será fortalecido pelo poder de Cristo. Isso aponta para a participação de Jesus Cristo nessa vitória de Israel sobre os exércitos gentios. O livro de Apocalipse, capítulo 19, de 11 a 21, nós podemos perceber isso acontecer. No ponto mais alto da guerra do Armagedon, virá Jesus Cristo. As grandes vitórias de Israel no Antigo Testamento ocorreram por intervenção direta de Deus, por uma intervenção sobrenatural, sempre foi assim. Versículo 9, Zacarias 12, 9 diz assim: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aqueles que vierem para tentar impedir o cumprimento das promessas, eliminando, varrendo Israel do mapa, e com isso tentando impedir o cumprimento do reino milenar, eles sim serão eliminados e mortos. O verbo procurar aqui indica que Deus está ali como um atirador atento para acertar o alvo e não irá errar. Assim Deus agirá diante dos ataques inimigos ao seu povo. Essa primeira parte do capítulo 12 apresenta a libertação política de Israel. Mas a segunda parte, que nós estamos vendo, ela apresenta a libertação espiritual. Israel será liberto espiritualmente. Diante da sua segunda libertação, eles reconhecerão quem é Deus. Versículo 10 faz essa transição entre a libertação política e a libertação espiritual. Diz o versículo 10: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Isso é conversão. Olharão aqueles a quem traspassaram. Quando totalmente indefesos, quando perceberem que não tem mais nenhum recurso humano para enfrentar aquela guerra, quando os equipamentos não tiverem mais condições de continuar aquele combate, buscarem através de Deus a libertação política de seus inimigos, o que acontecerá? Eles virão no céu. Eles virão no céu o Deus encarnado, Jesus Cristo, o Salvador. E aí nós chegamos no nosso terceiro ponto. Quando Israel contempla o seu Messias, o que acontece? A tristeza de Israel. Qual será a resposta que Israel dará na segunda vinda do seu Messias, aquele que foi prometido para Israel? Verso 10 diz: planteá-lo-ão, como quem planteia por um unigênito, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Haverá uma tristeza profunda, uma tristeza total em Israel. Todas as famílias estarão unidas na dor pela rejeição ao Messias, porque ele foi rejeitado por eles na sua primeira visitação. É um clamor por misericórdia, arrependimento e profunda dor, porque ele sabe, olha, nós rejeitamos o Senhor, nós rejeitamos o Filho de Deus quando ele nos visitou. Versículo 11 diz que será um grande pranto em Jerusalém. Os versículos 12 e 13 diz que a terra planteará cada família à parte. O verso 14 diz que todas as famílias, cada família à parte. O que isso
significa? Por que o profeta repete isso com tanta insistência? O texto está dizendo que não haverá apenas um luto. Sabe aquele negócio que o presidente proclama lá? Olha, hoje nós estamos em luto nacional, bandeira meio pau. Não é isso que está sendo dito aqui. Não é apenas um luto nacional pela rejeição e morte do Messias em sua primeira vida. É mais do que isso. Cada família irá viver o luto de um modo pessoal e muito intenso. Cada indivíduo que compõe cada família, homens e mulheres chorando, haverá um luto individual, arrependimento individual. Parece algo estranho para o momento. Eles terão conquistado uma grande vitória na guerra do Armagedon. Não deveria ser um momento de alegria? Mas de repente, a alegria que deveria vir da vitória, ela dá lugar a um pranto doloroso. Eles acabaram de vencer, mas agora eles veem o Senhor e estão todos chorando. Quais irmãos? Eles estão vendo o seu libertador, aquele que foi rejeitado, veio defendê-los, quando já não havia a eles mais qualquer esperança. Percebe o choque disso? Eles olham para ele e dizem: olha, nós o rejeitamos, nós o matamos, mas ele está vindo para nos salvar. Ele voltou com as perfurações causadas em sua primeira vinda. Percebe? Quando eles olharem para eles e verem, olha só as marcas do que nós fizemos com ele. E por isso, quando eles olharem para aquelas marcas do amor em seu corpo, chorarão em grande angústia. Isso é um verdadeiro arrependimento. Arrependimento verdadeiro de quem sabe que é culpado e está recebendo de Deus aquilo que não merece. Então chegamos no último ponto, a salvação. Depois do arrependimento, conversão, arrependimento verdadeiro, a salvação de Israel. Apenas uma forma do pecador ser salvo. Até esse momento, quando Israel está sendo cercado, Israel está em rebelião com Deus, condenado por seus pecados. Mas agora eles estavam olhando para o Senhor Messias, aquele que foi traspassado pelos pregos da cruz. Com esta visão vem o arrependimento para a salvação, o grande lamento. E olha só, como é lamentado a morte de um único filho. Nós sabemos que, tendo 2 ou 3 filhos, quando morre um dos filhos, nós vamos lamentar muito. Mas aqui mostra a ênfase: é o único que está morrendo. É como alguém lamenta perder o único que tem. É uma tristeza pelo pecado de rejeição a Cristo em sua primeira vinda. É assim que sempre começa toda a salvação. Arrependimento, fé em Cristo e recebimento dele pelo Senhor. Esse choro em arrependimento pelo pecado e rejeição ao Salvador traz
para nós as palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O Senhor vem trazer consolo para eles. A palavra chorar, que tem o sentido de ferir o peito, é um tipo de tristeza muito amarga. É um arrependimento verdadeiro. Com o ser, a proteção, a tristeza de Israel por contemplar o seu Salvador vindo protegê-los, salvá-los, traspassado, rejeitado por eles a primeira vinda, trará a conversão total da nação, aquele remanescente que ficar durante a grande tribulação. Qual a certeza para nós afirmarmos isso? Olha só o que diz o versículo 10: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça. Deus prometeu dar o Espírito Santo a Israel arrependido. Joel profetizou que todo Israel arrependido receberá o Espírito de Jeová. E isto é salvação, a salvação de Israel. No capítulo 13, em Zacarias, capítulo 13, verso 1, diz que naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado, remover a impureza da nação. Deus prometeu que irá lavar Israel do seu pecado, purificar o seu povo. Depois do arrependimento, eles serão lavados, eles serão habitados pelo Espírito Santo. O que faz o arrependimento sincero, meu irmão? O arrependimento sincero purifica, traz purificação. Eu já passei por essa fonte, cada um de nós já passamos. Cada um de nós que abandonamos uma vida de pecado, passamos por essa fonte. E quando nós fizemos isso, cada um de nós fez isso olhando para o nosso Salvador, aquele que foi traspassado por causa dos nossos pecados. Quando aconteceu isso, nesse dia nós recebemos a salvação. Essa salvação está aberta a todos os pecadores. Podemos e devemos levar pecadores para serem lavados por Cristo, o Salvador. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, somos gratos pela graça salvadora que nos alcançou, mediante teu plano eterno. Somos parte do teu plano de salvação. Obrigado, Senhor, pela fonte aberta para lavar os nossos pecados. Fonte da casa de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, somos gratos porque reconhecemos que não merecemos a salvação. Somos gratos a Deus porque recebemos o teu Espírito Santo. Temos a cidadania no teu reino. Porque olhamos para o Salvador, que foi perfurado, pregado na cruz, por causa dos nossos pecados. Confiado nele, no sacrifício dele que nos substituiu, nós somos salvos. Precisamos espalhar essa palavra salvadora àqueles que ainda não a receberam. Pai, nos capacite a isso. Em nome do teu Filho Jesus Cristo que eu oro. Amém. No próximo sábado, dia 19, nós teremos uma reunião com a igreja dos adolescentes e também estarão participando alguns jovens lá da Igreja Batista da Fé em Pinga. Gostaria de pedir para que vocês orassem a respeito disso. Eu vou conversar com os pais durante a semana a respeito dessa reunião. A gente vai ter aqui, a gente vai assistir uma apresentação a respeito da teoria da Terra Antiga. Nós não temos isso, o mito da Terra Antiga. Nós cremos na criação recente. Nós não cremos na Terra Antiga. Vocês na escola devem ter visto falar que essa Terra tem quantos bilhões de anos? 4,5
bilhões de anos, não é isso? Nós vamos estar ouvindo aqui, nós vamos apresentar uma projeção aqui do cientista Adalto Lourenço a respeito dessa teoria chamada Teoria da Terra Antiga. Ela bate com as Escrituras? Não. Todas as evidências são de que nós temos uma criação recente. Então ele vai mostrar o mito dessa teoria. Então a gente vai ter, depois que a gente assistir, a gente vai ter um bate-papo a respeito disso. A gente vai ler Gênesis capítulo 1, lá, depois a gente vai ter um bate-papo, depois a gente vai ter um lanche juntos. Eu gostaria de pedir para que vocês orassem a respeito disso, para que a gente possa ter um momento em que Deus esteja nos abençoando aqui nessa ocasião. Tá bem? Seria interessante a gente ter, um tempo de música no início, Daí, se a gente puder participar desse momento também com a gente, daí pode separar, às 18 horas. Daí a gente vai ter um tempo de música antes. Que horas que vai ser? Sábado às 18 horas.